Hoje nós vamos começar uma nova série, a série Encontros. E aí eu vou explicar do que se trata agora. Não entendi. Não, vou não, depois. Deixa pro final mesmo. Deixa eu beber uma aguinha. Estão perguntando se eu ia fazer um negócio, eu vou fazer depois. Do que se trata a série Encontros? Nós vamos, a partir de hoje, vou fazer uma introdução. Todas as mensagens elas vão ter uma introdução. Mas no final, mas também vamos refletir sobre um encontro de Jesus com alguém. E nós vamos analisar esse encontro a partir da perspectiva da resposta da pessoa que se encontrou com Jesus. Não simplesmente se identificar com as pessoas, com os personagens bíblicos, a partir da sua condição sem Cristo. Quando a gente olha, por exemplo, que é o exemplo de hoje, a mulher samaritana, a gente olha para ela uma mulher desprezada, uma mulher isolada, sozinha, rejeitada, estereotipada, estigmatizada pela sociedade. Quando a gente olha para essas características dessa mulher, a maioria de nós consegue se identificar. Então a gente sempre se identifica com os personagens bíblicos a respeito da sua condição antes de Jesus. Mas poucos de nós se identificam com os personagens bíblicos após o encontro com Jesus. E eu estou falando da resposta que esses personagens dão. A semelhança da mulher samaritana, muitos de nós viveu, acho que vou colocar no passado, situações de serem estigmatizados, rejeitados, enfim, situações difíceis na vida. Mas poucos respondem como a mulher samaritana e como outros personagens que nós vamos analisar à luz da palavra de Deus. Qual é o objetivo disso? É mostrar, fazer a gente refletir que quando alguém tem um encontro com Jesus de verdade, é transformado. E que se nos falta transformação, existem duas hipóteses. Ou eu não tive um encontro com Jesus, ou eu tive um encontro com Jesus, mas estagnei no processo de transformação, que é uma possibilidade. Vou até falar um pouquinho disso hoje. E seja qual for a condição, se você não teve, você precisa de um encontro com Jesus. E se você teve, mas estagnou, você precisa retomar a sua relação, o seu relacionamento com Jesus, ao ponto de continuar sendo transformado. Então, é sobre isso que a série Encontros é a proposta dessa série. A proposta é nos fazer refletir que é impossível ter um encontro com Jesus e não ser transformado. Eu vou fazer uma coisinha, vou resgatar velhos hábitos. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: é impossível ter um encontro com Jesus sem ser transformado. É impossível. Aí você pode dizer assim: pastor, mas tem gente que caminhou com Jesus e não foi transformado. Ok, nós vamos entender essa dinâmica aqui hoje. Por que existem pessoas que caminharam com Jesus, cruzaram o caminho de Jesus, mas não foram transformados? Nós vamos entender essa dinâmica aqui hoje, em nome de Jesus. Por isso, para isso, abra sua Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos estabelecer as bases da série. Os fundamentos bíblicos para essa série. Porque a pergunta inicial que eu quero fazer é: você continua sendo transformado por Deus? Ou você nunca foi, ou seja, desde o dia em que você confessou a Jesus como Senhor da sua vida, você ainda é a mesma pessoa? Ou você é alguém que até esboçou uma transformação em Jesus, mas estagnou? Você parou de ser transformado. E já faz algum tempo que você está no mesmo lugar, com os mesmos comportamentos, com a mesma maneira de pensar, com o mesmo palavreado, com os mesmos relacionamentos. Qual é a sua situação? É isso que nós vamos meditar hoje. Vamos ler a partir do verso... Deixa eu abrir aqui. Nós vamos ler a partir do verso 11. Eu quero poder dar um contexto legal, que eu quero quero fundamentar bem a série aqui hoje. Diz assim o texto a partir do verso 11: Uma vez que
conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, estamos dando oportunidade de exultar em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Outras traduções diz, segundo a carne. Ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eis que surgiram coisas novas. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco nessa noite. Pai, fala com a gente. Abre os nossos olhos para que sejamos transformados, ou pelo menos para que continuemos a ser transformados. Aqueles que aqui estão e ainda não entraram em um processo de transformação, que se disponham a serem transformados pelo Senhor. O Senhor tem uma vida nova para nós, mas essa nova vida só pode ser vivida por um novo indivíduo. As promessas da Bíblia só podem ser vividas por uma nova criatura. A velha criatura não pode acessar as promessas de Deus. Pai, nos faz entender essa verdade, em nome de Jesus, amém e amém. Antes de eu fazer uma explanação do contexto geral, o texto, obrigado meu filho, Deus te abençoe poderosamente, futuramente te dê um marido cheio do Espírito Santo, um homem de Deus. Melhor coisa que uma jovem pode ter no futuro é casar certo, casar com um homem de Deus. Então, que o Senhor te dê um homem cheio do Espírito Santo, marido, servo do Senhor. Bom, antes de eu aprofundar, eu gosto do texto porque ele diz no começo que se alguém está em Cristo, se é condicional. Ou seja, alguém pode não estar em Cristo, embora esteja na igreja. É possível estar na igreja e não estar em Cristo. Eu sei que todos vocês sabem disso, pelo menos teoricamente. Mas a questão é se você é capaz de perceber isso em si mesmo. Eu tenho certeza que você consegue perceber isso nos outros. Porque a gente é muito ávido para perceber traves, ciscos nos olhos dos irmãos, mas cegos para perceber as traves dos nossos olhos. E eu sei que você percebe o cisco no olho do outro. Mas a minha pergunta hoje, a minha reflexão e a mensagem do Espírito Santo no seu coração deve se voltar para você. Para você. Você está em Cristo? Porque ele diz aqui que se alguém está, as coisas velhas é nova criatura. Nasceu de novo. Isso aqui é uma verdade poderosa. E eu só estou fazendo uma introdução para você entender. É que tudo que a Bíblia promete só pode ser acessado por uma pessoa que nasceu de novo. Porque as promessas, as bênçãos, as virtudes do reino, sejam elas de caráter material ou de caráter espiritual mesmo, os dons espirituais, só podem ser acessados por quem nasceu de novo. Pessoas que não nasceram de novo e que não têm demonstrado pelo seu testemunho, pelos seus frutos, um novo nascimento, essas pessoas não conseguem acessar
o que está escrito na Bíblia, embora esteja na igreja. É sempre bom eu frisar isso. É sempre saudável eu lembrar você de que estar na igreja não é tudo, embora seja muito bom, mas não é suficiente. Porque eu posso estar na igreja por N motivos. Motivos esses que eu não tenho tempo para discorrer aqui. Mas o fato é que ele diz, e aí na sequência ele vai dizer o que é ser uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A gente sabe que um processo de transformação, as coisas não são automáticas e a gente deixa de ser uma pessoa da noite para o dia. Porém, à medida que a gente cresce em revelação, essa transformação ela vai se tornando evidente para quem nos cerca. Não tem jeito, nem que inicialmente seja num processo de lutar contra o pecado. A maioria das vezes, quando a gente converte, a primeira coisa que muda é a nossa atitude em relação ao pecado. Às vezes o pecado continua presente, mas eu não me sinto mais confortável com ele e eu luto contra ele. Mas para alguns de nós, isso não tem acontecido. Você já parou de lutar contra o pecado já faz algum tempo, mas ao mesmo tempo que você também decidiu não sair da igreja. E aí o seu processo de transformação estagnou. Alguns entregaram a vida para Jesus por meio de um processo emocional e por isso nunca começaram um processo de transformação. Nunca foram transformados, nunca abriram mão de nada por Jesus, nunca renunciaram nada, nunca deixaram nada. Isso evidencia que essas pessoas, se um dia vieram aqui na frente, ou numa célula, ou em qualquer outra reunião nossa, entregando a vida para Jesus, ou não sabia o que estava fazendo, ou estava fazendo de forma emocional. Por outro lado, tem aquelas pessoas que vieram e que foram de verdade tocadas pelo Espírito Santo. E elas foram drasticamente transformadas no seu interior a priori. Um desconforto começou a tomar conta dos seus corações, que elas não conseguem lidar com o pecado, com conforto, com indiferença como faziam anteriormente. Agora elas sabem que estão ferindo e machucando alguém, e agora com todas as forças da sua vida elas querem se livrar daquilo, embora não seja fácil e nem rápido em alguns casos, mas elas estão lutando, porque eles entenderam que as coisas velhas precisam ficar para trás, que nascemos de novo, que estamos inseridos em um novo reino. E aqui eu quero fazer a citação de um pastor chamado Zé Bruno. Eu vi uma mensagem dele maravilhosa, um trecho na verdade, um corte. E ele disse que alguém perguntou para ele: pastor, é verdade que Deus nos aceita como nós somos? E ele disse: irmão, você pode vir para a igreja, frequenta aí, mas a verdade é que o evangelho é para pessoas que não querem mais ser como são. A verdade é que quem quer Cristo não quer mais a si mesmo. Que quem quer Jesus desistiu do seu estilo de ser, do seu estilo de vida. E alguém então que não pensa assim não conheceu Cristo e nem quer Ele. Porque querer Jesus implica em não querer a mim mesmo, nem meus valores anteriores, nem a minha maneira de fazer, nem a maneira que eu trato os outros, nem a maneira que eu conduzo minha vida, que eu faço os meus negócios, nem nada. Todas essas coisas, elas vão ficar para trás, porque o que é cristianismo? É ficar incomodado com quem eu era, ou com quem eu sou ainda talvez. Mas faz tempo que você não se incomoda com quem você é, querido. Faz tempo que você fica dando surtos de estresse, de gritaria, que você é desonesto, e está tudo bem para você, que você chama palavrão e não se incomoda, que você mente, isso não machuca o teu coração nem tua consciência. Faz tempo já que você está conformado com quem você é hoje. Só que o cristianismo é não estar conformado com quem somos. Eu costumo dizer que ninguém se converte de verdade até que se decepcione profundamente consigo mesmo. É muito fácil se decepcionar com os outros, mas a gente percebe como a gente tem uma visão muito otimista da gente. Nós somos os últimos biscoitos do pacote. Como a gente é bom, né? Como a gente é uma pessoa boa.
Como é que as pessoas não percebem quão bom eu sou? Como é que as pessoas não conseguem ver minhas virtudes? Como elas não conseguem ver meus sacrifícios? Como elas não conseguem ver minha dedicação? Como elas não conseguem me perceber? Isso só prova que a sua vida é centrada em si mesmo. Você é incapaz de ter uma visão adequada de si mesmo, justa, correta, que seja capaz de perceber suas próprias falhas e pecados. Quando nós, e eu só estou introduzindo, ainda nem comecei a pregar, irmãos. Mas o Espírito Santo está aqui hoje, ele está aqui. Hoje e esteve outro dia, até no dia que eu estive na carne pregando aqui, e já preguei na carne, irmãos. Já preguei na carne, ele ainda estava aqui. Porque ele não depende de mim para estar aqui, a igreja é dele, a noiva é dele. Quem perdeu fui eu, nas vezes que eu preguei na carne, que eu cultuei na carne, o problema... Obrigado, tu gostou da profecia, né? Fala a verdade. Obrigado. Ela ficou com vergonha. Ô, minha filha, é brincadeira, tá? O que eu estava falando mesmo, hein, Daniel? Hã? Eu pregando na carne. Eu já preguei na carne, cultuei na carne, fiz a obra na carne várias vezes. Já. Não vou mentir, né? A Kathleen diz, não vou mentir. Então, é verdade. Agora, o problema não é você fazer isso, é você não se perceber fazendo isso. Porque quando você não se percebe, isso define um nível de cegueira em que você está vivendo. Já teve vezes que eu subi aqui e disse, Deus, hoje meu culto não foi o melhor. Hoje eu estava na carne. Hoje eu não consegui me conectar com o Senhor. Peço perdão, eu não quero cultuar assim, Senhor. Tem gente que entra na carne, nesse lugar, sai na carne e nem tchum, como diz a minha esposa, né? Nem tchum. Como se nada tivesse acontecido. Isso revela que não tem uma nova criatura cultuando a Deus. Se você está conformado com tudo que você é, com tudo que você faz, é porque uma nova criatura não surgiu ainda aí. E olha só, eu quero agora começar a pregar o texto. Eu vou contextualizar. Do versículo 11 ao versículo 13, Paulo está falando da seriedade do ministério dele. Então ele mostra que o ministério dele não é fruto de vaidade, que ele está se dispondo a pregar o evangelho diante de Deus, porque ele foi constrangido, porque ele age com temor, e tanto é que ele diz, eu não quero me recomendar de novo, mas ele quer dizer, olha, eu quero que vocês lembrem que o que eu faço aqui é de verdade, é sincero, é honesto. E aí, nos versículos 14 e 15, ele vai dizer que o amor de Cristo o constrange a fazer o que ele fazia. A motivação da vida dele, do ministério dele, é o próprio Jesus. E esse amor leva ele a uma conclusão, que quem morreu por Cristo não pode mais viver para si mesmo, é o que ele diz. Então ele passa a viver por Jesus, ele prega por Jesus. Então, para aquele que morreu e ressuscitou, Jesus, aquele que entendeu essa verdade, que recebeu a revelação, que entende o amor de Cristo, passa a viver para aquele que morreu e ressuscitou. Aqui, Paulo mostra quando foi a ruptura com a velha vida. Ele diz, olha, no dia que eu entendi o amor de Deus, eu não tive mais como ser o mesmo. É impossível ser o mesmo. Ele estabelece aqui um ponto de ruptura com a antiga maneira de viver. E aí, não só isso. Aí ele começa então a dizer que a partir desta nova vida, eu deixei de ser aquela pessoa. A partir dessa nova vida eu tenho uma nova maneira de enxergar o mundo. E aqui é interessante, porque a maioria de nós vem para a igreja, mas enxerga o mundo ainda a partir de uma perspectiva mundana. Enxerga a vida. Ainda é desonesto nos seus negócios e vê isso com naturalidade. Ainda, lida de maneira carnal a respeito dos outros, nas suas relações, e está tudo bem para essa pessoa. Me assusta, irmãos, me assusta ver os professos cristãos agindo como se não fossem e está tudo bem. Isso é assustador,
Porque como assim? Como é que a luz do mundo está tão apagada? Como é que o sal da terra está tão sem sabor? Não é possível. Não é possível. Nós vamos ver nos encontros de Jesus que ninguém, absolutamente ninguém, que teve uma revelação adequada de Jesus continuou o mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar. Ele diz então que ele passa a enxergar as pessoas a partir de uma outra ótica. Esse é o contexto. Ele diz, depois que eu me converti, eu parei de julgar as pessoas a partir do que elas eram. Eu não emito mais juízos a partir segundo a carne. Antes, ele julgava as pessoas por critérios humanos. Inclusive, ele diz que ele conheceu Jesus segundo a carne. O próprio Jesus. E aqui nós já temos a revelação inicial que a gente precisa. O motivo de muitas vezes a gente estar na igreja e a gente não ser transformado é porque a gente conhece Jesus segundo a carne. O que isso significa? O que significa então conhecer Jesus segundo a carne? Significa dizer, conhecer Jesus por critérios humanos. Estabelecer uma relação com Jesus por critérios humanos, meramente humanos. Eu venho para Jesus. Olha só, veja bem, o que eu vou dizer aqui, você não vai entender errado. Eu não estou dizendo que o primeiro passo não possa ser assim. Mas a maioria de nós vem para Jesus porque tem uma necessidade. Eu já falei isso inúmeras vezes. Está tudo certo. Às vezes começa por aí mesmo, a gente está aflito. A gente é o cansado de Mateus 11, 28. A gente está sobrecarregado, cansado de todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Do estresse, das frustrações, das decepções, do trabalho. A gente está estressado, a gente está, estamos no nosso limite e a gente não encontra descanso em lugar nenhum. Aí a gente pensa que é físico, aí a gente vai, tira uma semana de férias, quando volta, a gente está cansado do mesmo jeito, estressado do mesmo jeito. Aí a gente pensa, não, pode ser falta de dinheiro, a gente ganha dinheiro e continua estressado do mesmo jeito, com os mesmos problemas emocionais, com as mesmas crises, com as mesmas doenças na alma, do mesmo jeito. Aí a gente se percebe, estou mal. Eu preciso de alguém que resolva o meu problema. E aí o que a maioria dos seres humanos fazem? Eles identificam Jesus como sendo a pessoa que vai resolver esse problema. Então até aí está tudo certo. Tá tudo certo. O problema é que quando a minha visão é Jesus só existe para resolver o meu problema e não para me transformar. Tanto é que o convite de Mateus 11, 29 é tomai o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está falando de continuidade ali. E a maioria de nós não quer continuar. Por quê? Porque o nosso conhecer... Aí o que acontece? Como é que é... Pelo menos assim, me parece o modelo de conversão desse século. O modelo... Eu já disse para vocês inúmeras vezes que eu tenho um viés pesquisador dentro de mim. Eu fico observando comportamentos. Como é que acontece na prática? A pessoa vem com problema no casamento, problema financeiro, problema na saúde, uma série de problemas. Ela vem para Jesus. E Jesus é tão bom que Jesus faz alguma coisa, resolve o problema dela. Só que, qual é o passo seguinte? Ela não consegue dar prosseguimento. Ela começa a esfriar, desanimar. Aquela pessoa altamente comprometida, quando está com uma crise na sua vida instalada, ela deixa esse compromisso de lado à medida que a crise desaparece. Porque ela não quer seguir. Isso é conhecer Jesus segundo a carne. Porque eu não fui capaz de perceber Jesus apenas para além de resolvedor dos meus problemas. Eu não consegui olhar para Ele como alguém que vai perdoar os meus pecados e me transformar e fazer de mim uma nova pessoa. Porque a gente está sempre olhando o que Jesus pode fazer ao nosso redor. Mas as pessoas que tiveram uma revelação de Jesus, elas estão preocupadas com o que Jesus vai fazer dentro delas. A preocupação, o foco muda de quem conhece Jesus segundo o Espírito. Eu vou aprofundar um pouquinho mais a ideia, um pouquinho mais na frente. Então, quando chega no verso 17, quando ele diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, a conclusão é, se Cristo morreu e ressuscitou, e nós com Ele, então a velha vida acabou. Agora é uma nova realidade, uma nova pessoa. O conceito de nova criatura na Bíblia, ele traz a ideia de nascer de novo mesmo. De assim, quem vive aqui não é mais aquela velha pessoa.
Não é o velho Daniel que está aqui, não é a velha Kathleen, não é o velho Marcelo, não é o velho, sabe, Alex. Não é o velho Elson, nem a velha Regina. São pessoas diferentes, ao ponto de que quando alguém vai se relacionar com você, ela vai tomar um susto, vai dizer, peraí, tem uma coisa errada, você não era essa pessoa. Ela acertou. Você diz assim, acertou. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu sou outra totalmente diferente. Só que tem gente que está aqui, que está me ouvindo agora, que as pessoas que se relacionam com você, as pessoas que te conheceram no mundo, não veem a diferença de você agora, supostamente em Cristo. Por quê? Porque você conhece Jesus segundo a carne, segundo aquilo que Ele pode fazer por você, segundo o valor que Ele te atribui nas coisas, porque o reino de Deus atribui valor, né? Eu costumo dizer isso, sempre. Um líder pode liderar, a gente pode ter um líder no reino de Deus, que a motivação dele não é a motivação de Cristo, que é alguém que pensou, o amor de Deus me constrange. A motivação dele é, eu nunca fui reconhecido em lugar nenhum. Na igreja, quando eu lidero, as pessoas me reconhecem, então ele vai lá e lidera. Eu converso com o pessoal, pelo menos normalmente eu já falei isso em boa parte das minhas reuniões particulares. Por exemplo, o pessoal da dança. É possível pensar assim, eu jamais seria de uma companhia de balé famosa, mas na igreja, quando eu danço, as pessoas me reconhecem. Eu jamais seria um músico ou um cantor que teria sucesso no mundo e ganharia dinheiro com isso, mas na igreja eu tenho algum nível de reconhecimento. Então é possível que todas essas coisas sejam feitas não por amor, mas por Jesus e mais um negocinho mais. Um reconhecimento aqui, suprimento, o suprir de uma carência acolá. Está percebendo? Isso significa conhecer Jesus segundo a carne. Porque essas mesmas pessoas, eu não tenho evidências, porque esse tipo de evidência eu não posso ter. Mas eu sinto no meu espírito que se fosse exposta a vida das pessoas que têm motivações erradas num telão, a gente dificilmente viria elas orando. Dificilmente veríamos ela lendo a Bíblia, dificilmente veríamos elas jejuando, dificilmente veríamos ela nos seus relacionamentos diários com um linguajar cristão, com uma visão de propósito, porque um cristão faz. Ele está ali, ele está fechando o negócio dele, mas está dizendo, meu irmão, Jesus te ama. Ele está fazendo a venda dele, diz, olha, eu quero dizer que Deus tem um propósito para a tua vida. Quantos conheceram crentes assim, já se depararam com crentes assim? Levanta a mão aí, só para eu saber. Que às vezes você está lá, você é o crente, mas o cara está te evangelizando. Aí tem um outro crente, você está sendo atendido num negócio, num comércio, numa repartição pública, e o cara está lá te atendendo, mas ele está falando de Jesus para você, porque ele nasceu de novo, a mente dele funciona naquela direção, o tempo inteiro. Quem não nasceu de novo é crente só na igreja. Os assuntos espirituais só são aqui. Isso não extrapola para a vida. Entende? Isso não extrapola para as nossas relações, sejam elas empresariais, comerciais. Não extrapola. Fica aqui, ó. Isso é conhecer Jesus segundo a carne. É por isso que falta transformação. É por isso que a gente está o tempo todo batendo cabeça com os mesmos problemas, inclusive entre nós. É o tempo todo na mesma picuinha, é o tempo todo batendo na mesma tecla, é o tempo todo, em vez de estar pensando em manifestar Jesus, a gente está resolvendo os mesmos problemas, porque não há transformação. Não há transformação. Gente carnal, tentando produzir coisa espiritual. Irmão, essa fórmula dá muito errado. Dá muito errado. Nós precisamos então de Jesus. O apóstolo Paulo, no versículo 16, ele deixou muito claro que existe uma dimensão natural em que a gente conhece Jesus. E por isso que a gente muitas vezes não é transformado, porque a gente só conhece Jesus nessa dimensão, é do intelecto. Eu sei que Jesus existe, eu sei quem Ele é, já ouvi falar intelectualmente, eu sei, mas eu não tenho uma revelação pessoal. Agora, é preciso ressaltar uma coisa aqui, muito importante. A gente não pode admitir em circunstância alguma, em circunstância nenhuma, a ausência de um processo de renovação na nossa vida.
se nós somos cristãos. Não é possível admitir uma vida sem ser transformado. Não é possível admitir uma vida onde eu não estou sendo mudado à semelhança de Cristo dia após dia. Porque olha o que diz Provérbios capítulo 4, verso 18. Bota Provérbios 4, 18. A vereda do justo, eu vou explicar esse texto, palavra por palavra, se necessário for, para que fique muito claro para todo mundo aqui. A vereda do justo é como luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. O que isso significa? A palavra vereda, eu vou primeiro dar um sinônimo. Sinônimo de vereda, caminho. Qual é o simbolismo de caminho na Bíblia? Simbolismo de caminho na Bíblia é a forma como a gente vive, a trajetória de vida, é o estilo de vida que a gente vive. Então vamos mudar? O estilo de vida do justo é como a luz da aurora. O estilo de vida do justo. O estilo de vida do justo é como a luz da aurora. Presta bem atenção. O que é então a luz da aurora? A aurora é o nascer do sol. Vocês assistiram o Crepúsculo? Pois é. A aurora é o nascer do sol. Quem já assistiu o nascer do sol? 5 horas da manhã, depois de tomar todas, assim, sem dar? Ou não? Como é que foi? Como é que foi? Como é que foi essa experiência, meu irmão? Me diz aí. Ou foi numa vigília, depois de uma vigília abençoada, cheia do Espírito Santo? Viu o nascer do sol, depois de uma noite inteira orando? Mas o que significa? Quando a gente vê o nascer do sol, a gente começa a ver pequenos fachos de luz, correto? Sim ou não? Pequenos fachos de luz. Começa assim, dessa forma tímida, pequena. Mas à medida que o tempo vai avançando, o que vai acontecendo? O sol vai brilhando cada vez mais. E a analogia aqui é que a vida do justo começa com a luz do Cristo. Quando a gente entrega a vida para Jesus, é assim. Tem que ter pequenos fachos de luz, pelo menos. Tem que ter. Pequenas evidências de que você nasceu de novo. Você não vai ser transformado da noite para o dia. Você não vai, eu sou de um jeito aqui, eu dormi e acordei de outro. Não existe, isso aí é utopia. Mas tem que ter pequenos fachos de luz que mostram que você se encontrou com a luz. Tem que ter alguma evidência de luz na nossa vida. Quando estão entendendo, diga amém. Jesus disse em João 8,12 que ele era a luz do mundo, né? Então, a caminhada cristã, ela não é definida por um evento estática. Ela é um processo contínuo e progressivo. E que, quando eu tenho um encontro com Jesus, eu sou transformado. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não posso mais ser a mesma pessoa. Aliás, não é nem que eu não posso. Eu não consigo ser. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: ai, eu não consigo ser transformado? A grande verdade quando você tem um encontro com Jesus é que você não consegue não ser transformado. Embora isso leve tempo. Embora isso envolva muita guerra. Você ora: ai Senhor, tira esses desejos do pecado de mim. Não vai tirar. Deus não vai tirar. É seu papel esmurrar seu corpo, lutar contra o pecado e fazer a vontade de Deus. É seu papel. Pare de ficar criando cenários utópicos onde Deus vem de maneira mágica e diz: você não vai mais ter desejo de pecar. Isso não existe, irmãos. Isso não está na Bíblia. Porque a maneira de eu expressar amor a Jesus é eu tendo desejo de pecar e escolher não fazê-lo. É eu tendo desejo de pecar e decido não fazer por amor a Ele, por obediência. Essa é a expressão bíblica de amor a Deus. E se Ele tira isso de nós, a gente é só um fantoche, irmãos. A gente não está fazendo escolha. Aí fica fácil. Não tem processo de escolha mais aí. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. E deixar que a luz de Cristo vá brilhando mais e mais. Então, aquilo que eram pequenos fachos de luz começam a se mostrar uma luz intensa que revela que Cristo habita em você. Vamos para termos práticos? Você pode compartilhar, embora não seja ideal, mas eu vou botar aqui, vou segmentar aqui. Vou botar teus relacionamentos familiares, teu casamento, relação com teus filhos.
A pessoa estava no mundo, estilo de vida no mundo, gritaria, palavrão, amaldiçoar, incompreensão, falta de diálogo. Converte, ela continua exatamente com as mesmas características. Ela não ouve, ela não conversa, ela só grita, ela só briga. Não é capaz de desenvolver um diálogo de alguns minutos para se chegar numa conclusão espiritual. Mas ela é cristã, ela vem. Acho que foi a Merinha. Merinha está aí? Ela colocou no status dela hoje, muito engraçado. Aquilo ali é cômico, é óbvio, ela está fazendo um personagem, a pessoa lá, mas ela pega a bolsinha dela e diz: Júnior. O nome do cara é Júnior. Todo Júnior é uma benção, meu irmão. Estou indo para o culto. Ele diz: vai fazer o que no culto, mulher? Eu vou pregar para as mulheres. Ah, não, ele fala primeiro: se tu não me convidou, é culto de mulheres, Júnior. Tu quer ir para o culto de mulheres? Se tu vai fazer o que no culto, eu vou pregar. E tu vai pregar o quê? Eu vou pregar como tratar bem meu marido, Júnior. Como tratar bem sua família, não gritar com seu marido. E ela gritando com o marido dela. E aí pensei, aquela caricatura, essa é a palavra que eu queria usar. Aquele personagem, ele existe na internet porque é comum encontrar gente assim. Alguém decidiu fazer uma brincadeira com isso, porque é o que mais se encontra na igreja. Gente que não foi transformada, mas quer parecer transformada. É o que mais tem. E aí, não tem transformação real. Não tem mudança. Não muda o linguajar, não muda o tom de voz. Não para ouvir, não é sensível. Não leva em consideração a opinião do outro. Isso, estou falando dentro do contexto familiar. Vamos para os negócios. Só pensa em levar vantagem em tudo que faz. Dá calote nas pessoas. Não é transformado, gente. Coloca gato na sua casa. É difícil, né? Cristão não faz isso, irmão. Quem teve um encontro com Jesus não anda nessa linha aí, não. Paga o preço que tiver que pagar. Irmãos, eu estou falando de experiência. Morava num bairro que não pagava energia. Passamos anos sem pagar energia, não foi, meu bem? E aí chegou o contador. Soube a tristeza que foi esse dia. Meu Deus, como eu fiquei triste. Como eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de não ter dinheiro para comer, por ter que pagar a conta de energia. Falei, gente, como é que eu vou pagar energia? E aí eu lembro de o cara estar instalando o contador lá de casa e eu perguntar assim: mano, se eu tiver 2 ar-condicionados aqui em casa, dá quanto mais ou menos energia? Aí ele diz assim: rapaz, vai dar uns 500, meu irmão, quase que eu morro do coração. Eu falei, como é que é? 500 reais é para mim que pagar um aluguel, meu amigo. Ele disse, é assim. Na hora ele olhou assim para mim, e aí, quer que eu coloque aqui um gato? A gente acertou um negócio que... Meu irmão, fiquei muito tentado, olha. Eu falei, pô, não é justo. Olha os argumentos. Não é justo, o governo está me roubando. Se o governo está me roubando, eu vou roubar ele também. Né? Eu estou no meu direito de roubar o governo, porque estou sendo roubado. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Né? A gente pensa, a gente começa a arrumar argumento para fazer a coisa errada. Hoje mesmo minha esposa estava falando um negócio para mim que eu falei, cara, é verdade. A gente começa a arrumar argumento para fazer a coisa errada. E aí na hora eu falei para ele, não, meu amigo, deixa aí. Ali eu decidi crer, ali eu tomei minha decisão. Senhor, eu não sei como que vai ser esse negócio de eu pagar energia aqui em casa. A gente nunca pagou. Na época eu não ganhava nem um salário mínimo, irmãos. Eu não ganhava nem um salário mínimo. Eu falei, mas o Senhor vai suprir. Eu sei que o Senhor vai suprir. Ali eu aprendi uma lição espiritual poderosa. Quando você tem prazer em ser honesto nas suas coisas, Deus ele envia o recurso para que você continue sendo honesto e exemplo para outras pessoas. Lá na rua de casa, nós somos um dos poucos que pagam energia certinho. Energia, água, pagamos tudo bonitinho. Cara, eu falei, Senhor, eu fiquei com medo. Olha só, se eu pagar energia, eu não vou conseguir mais sair para comer x-salada, por exemplo. Não dá mais. Tem que pagar energia.
Aquela pizza do final de semana, adeus, não tem mais, vai tudo para energia. Aí o que aconteceu? Nós já estamos, sei lá, acho que uns 10 anos, com mais, não sei, pagando energia, ainda dá para comer salada. Ainda, é verdade que tem vezes que os irmãos pagam, mas dá para comer, Deus faz de um jeito ou de outro. Deus faz. Entendeu? Porque a gente vai negociar o nosso caráter, a gente vai arrumar justificativas para negociar o nosso caráter, ou nós vamos viver como Deus estabeleceu que vivamos. Vamos ser transformados. Então, e aí eu poderia estender isso aqui e passar a noite todinha dando exemplos da nossa vida cotidiana. Mas eu acho que você já pegou a ideia. Nós não podemos ser mais a mesma pessoa. A vida espiritual do justo é de aperfeiçoamento. Ou seja, não embora não seja de uma hora para outra, seja um processo constante, mas a gente tem que estar sendo transformado. A gente tem que estar sendo transformado. Até que seja dia perfeito, ou seja, até que nos pareçamos com Cristo. Esse é o texto que está nos dizendo. Agora, deixa eu falar uma coisa para você que eu também julgo extremamente importante. A maneira certa de nós conhecermos a Deus, para que nós sejamos transformados, é por revelação. Primeira forma de conhecer a Deus é segundo a carne, e isso não gera transformação. E talvez seja o motivo de a gente estar estagnado e não ser transformado. A gente continua com as mesmas práticas, com as mesmas formas de lidar com os problemas, com os mesmos trejeitos, com a mesma fala. O que tem de cristão que traz nas suas falas os seus conceitos de vida? É impressionante ouvir coisas assim: eu não estou nem aí não, não gosto de gente não, eu não gosto de... Meu irmão, tudo desalinhado com a Bíblia, e está tudo bem para esses crentes. Está tudo bem ser daquele jeito. Não há nenhum conflito interior da guerra do espírito contra a carne. Não tem. A carne está vencendo de lavada, e está tudo bem para esse crente. Está tudo bem. Isso é assustador. Agora, o que acontece quando a gente tem uma revelação de Jesus? Aí a coisa muda de figura. E o outro modo de conhecer Jesus é por revelação. Olha um exemplo bíblico, está lá em Mateus capítulo 16, no verso 17. Jesus, bota o 16, verso 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então no verso 17 Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Para dar um pouquinho de contexto, Jesus está em Cesareia de Filipe, e ele faz uma pergunta para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles começam a responder, uns dizem que isso é Elias, outros dizem que isso é um profeta, que isso é isso. E aí Jesus então volta a pergunta para eles, pessoalmente: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus conclui: você não sabe isso porque a tua carne te revelou, você sabe isso porque o Espírito do meu Pai te revelou. A única maneira de nós sermos transformados, olha só a vida de Pedro. Embora saibamos que mesmo após essa revelação, Pedro negou Jesus, ele foi tomado de profundo arrependimento. Sabe qual é o outro exemplo de alguém que, mesmo depois de andar com Cristo, não conheceu ele pela revelação espiritual e teve um caminho diferente? É Judas Iscariotes. Judas também andou com Jesus, só que ele não teve uma revelação espiritual de Jesus. No momento em que ele peca, ele não é capaz de se arrepender. Na verdade, João, capítulo 13, diz que o diabo entrou em Judas, quando Jesus disse para ele na ceia: vai fazer o que você tem para fazer. A incapacidade de se arrepender. E aqui é um perigo. O perigo de nós não sermos transformados. Você pode viver a vida toda fazendo as coisas com Jesus, estando na igreja, mas no final das contas, você vai para o inferno. Por quê? Porque você não conheceu Jesus espiritualmente. É sério. Judas conhecia Jesus, irmãos. Ele comia com Jesus. Ele andava com Jesus. Ele foi visto em inúmeras situações e ocasiões com Jesus. Foi identificado como discípulo de Jesus. Mas no final das contas, ele era um traidor. É o que acontece com aqueles que passam a vida toda na igreja sem serem transformados, sem deixar
aqui sem ter um encontro genuíno com Jesus que o transforme. No final das contas, você trai Jesus. Trai. E esse é um grande perigo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17, fala de um grupo de pessoas. 2 Timóteo 3,17. Fala de pessoas que estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Quem são essas pessoas? Aquelas pessoas que conhecem Jesus segundo a carne, mas não segundo o Espírito. Vem todo domingo para o culto, ouvem palavras abençoadas. E quando eu digo, não só da minha parte, ouvem na internet, mas nunca são transformadas no seu modo de se comportar. Nunca são transformadas no seu modo de agir. Nunca são transformadas na sua visão de mundo. Continuam sempre olhando as coisas do mesmo jeito. Isso significa que nós estamos longe de Jesus. Aí, eu quero propor aqui para a gente finalizar a reflexão sobre a mulher samaritana. Primeiro encontro. Eu vou sempre fechar nossas reflexões com um exemplo, com um encontro bíblico. Jesus encontra a mulher samaritana. Nós já sabemos tudo o que Jesus fez por ela. Assim como nós sabemos tudo o que Jesus fez por nós. A questão não é mais, penso eu, para a grande maioria de nós, não é mais refletir sobre o que Jesus fez por nós, porque nós sabemos. Nós sabemos que Ele deu o primeiro passo. Nós sabemos que Ele se entregou por nós. Nós sabemos que Ele nos ama. Você sabe que Ele insiste com você. Você sabe que Ele está tentando promover transformação na sua vida, mas você resiste. Ele tem chamado você e você resiste. Ele tem falado com você através de pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, através da palavra, mas você resiste. Ele tem falado. Então, o fato de Jesus falar não é uma questão para a gente, pelo menos penso eu. Sabemos que Jesus fala, sabemos que Ele é fiel, sabemos que Ele é amoroso, sabemos de todas as coisas a respeito de Jesus. Assim como nós sabemos da condição da mulher samaritana, quando Jesus decidiu ir ao encontro dela. Isolada, solitária, angustiada, desesperançada. Qualquer semelhança com a nossa condição ao encontrar Jesus não é mera coincidência. Mas o que a gente não se parece às vezes é com o que vem depois desse processo. Nós vemos Jesus, tem duas coisas pelo menos que eu quero ressaltar na vida da mulher samaritana, que eu acho que é importante. São duas atitudes que ela tem no encontro com Jesus, que a maioria de nós às vezes se nega a ter. A primeira é quando ela tem um encontro com Jesus, Jesus fala a verdade para ela e ela não resiste. Ela não fica dando desculpas. Ela não fica arranjando argumentos. Eu vi, esses dias eu estava aparecendo um monte de testemunhos assim para mim assistir. Aí eu vi o testemunho de uma senhora, que ela disse que ela decidiu se envolver com a igreja e sabia que teriam pessoas muito difíceis lá. E aí as expectativas dela se confirmaram, ela foi machucada e ferida por uma pessoa dentro da igreja. Aí ela falou o seguinte: beleza, ela errou comigo, eu não vou ficar me ressentindo. Deus vai falar com ela e ela vai vir me pedir perdão. Mas o que aconteceu? Um dia ela está dormindo, o Senhor acorda ela e diz assim: vá você pedir perdão dela. Ela diz: oi? Eu? Ela disse: sim, você. Porque o perdão, e aí o Senhor vai falando, porque o perdão não significa, não tem a ver com o outro, tem a ver sobre aquilo que eu quero fazer na tua vida, mas você, por ter uma pendência com essa pessoa, eu não consigo fazer isso na sua vida. Ela ouve isso. Uma verdade dura do Evangelho, uma verdade difícil do Evangelho. Ela não dá desculpas. Embora tenha sido difícil, ela relata que ela levou uns 2 a 3 dias para ela mandar mensagem. No primeiro dia ela pegou o celular, ela não conseguiu. No segundo dia ela ensaiou de novo, não conseguiu. Mas no terceiro dia, ela estava convicta que ela tinha que fazer. Ela estava se preparando para fazer. E ela fez. Mandou a mensagem e a mulher respondeu de lá: tá bom, querida, tá perdoada. Se fosse com você, tu ia desabafar. Olha, mas eu estou te pedindo perdão, mas
eu quero lembrar que a culpa foi sua por causa disso. Faria ou não faria? Faria. Porque é o nosso modo operante carnal de fazer as coisas. Você não consegue sofrer o dano. Você não consegue deixar doer. Você não consegue deixar rasgar na sua carne. Você foge. Você abandona o teu chamado, o propósito de Deus para a tua vida. Você deixa os lugares e as pessoas que Deus te colocou, porque você não quer lidar com situações que te trazem desconforto. A mulher samaritana, quando Jesus toca num assunto difícil da vida dela, ela não dá argumentos, ela só reconhece. Porque os encontros com Jesus, porque o que acontece antes? Jesus começa a falar várias coisas para ela. Mas nesse momento, ela percebe que é um assunto que só Deus poderia tratar com ela. Quando ela reconhece que Deus está diante dela, ela não resiste. Ela não resiste e ela aceita. Ela se deixa tratar. E aí nós sabemos que ela começa então a ter outros comportamentos. E esse é o segundo comportamento que ela tem. Depois, e a gente vai perceber na maioria dos encontros, se não todos, em todos os encontros, esse ponto aqui é comum. Ela deixa o seu cântaro e vai falar que encontrou o Messias para alguém. Ela vai cumprir missão. Esse aqui é um ponto comum e é uma forte evidência de uma igreja que não teve um encontro com Jesus, não tem senso de missão. Uma igreja que senta todo domingo numa cadeira, mas é incapaz de pensar na possibilidade de trazer alguém, de pregar para alguém, de evangelizar alguém, de discipular alguém. É difícil pensar em alguém que teve um encontro com Jesus, mas não prega isso para alguém. Eu não consigo deixar de recomendar uma pizzaria boa quando eu como num lugar legal. A primeira coisa que eu faço é: gente, achei um lugar legal para comer. A gente achou um lugarzinho aqui baratinho aqui atrás do Benhu. A gente não, quem achou foi a Jaque. Acho que foi ela. Lá da Branca, não foi? Achou. Aí o que ela fez? Ela indicou para mim, eu indiquei para outro, quem indicou para outro. Quem já foi lá na Branca aqui sabe o que eu estou falando. Porque quando a gente acha um lugar legal, a gente quer indicar para os outros. Quando você vai num banho, um lugar bonito, assim, gente, achei um lugar maravilhoso para gente passear, para a gente tomar um banho. Mas é incrível que com Jesus isso não acontece. A gente não quer recomendar Jesus para ninguém. Tem alguma coisa errada com esse encontro que a gente teve. Não é possível, gente. Não é possível que não tenha nada queimando aqui dentro, dizendo: eu preciso compartilhar isso com alguém. Não é possível. Eu não posso ficar com isso só para mim. Eu tenho que compartilhar isso. Isso aqui é bom demais para ser guardado. Só tem uma possibilidade disso acontecer: é porque você não está experimentando isso. É porque você não está vivendo essa realidade espiritual. Tudo que você vive é religião. É vir para o culto. São as luzes. Eu estava pensando de verdade, irmão, de verdade. Estou ponderando sobre isso. De desfazer essas porcaria aqui tudinho. Deixar a igreja crua. Sem nada, sem nada, sem iluminação. Se tirar som, tirar louvor, a gente vai ficar só no gogó. Eu quero ver quem fica. Queria muito fazer essa experiência. Saber quem é o crente que está aqui por Jesus. Ah, não, é porque a igreja está ficando bonita, né? Não interessa o prédio. Não interessa o que está acontecendo dentro de nós. A transformação que está acontecendo dentro de nós, a essência. Ou a que não está acontecendo. Sabe, irmãos? Não é possível. Não é possível encontrar-se com Jesus e não ser transformado. Não é possível. E nós vamos ver isso em todos os encontros que Jesus teve com todas as pessoas. Elas nunca mais foram as mesmas. Eu vou finalizar essa noite, porque eu já estou com o meu horário avançado, embora eu tivesse muita coisa para falar da parte do Espírito. Mas eu quero lembrar uma história de 2 jovens que, depois de conhecer Jesus, de ter a revelação de Jesus, eles queriam muito cumprir uma missão. E Deus mostrou para eles para irem para uma ilha de escravos.
Só que só tinha um jeito de entrar naquela ilha, sendo escravo. O que eles fazem? Eles se vendem como escravos, sabendo que nunca mais voltariam e veriam suas famílias.